Olá! Nesse desafiador momento que estamos todos vivendo no nosso país, eu espero que essas palavras possam lhe trazer um pouco de conforto, de inspiração e de motivação. Quando nós somos crianças e alguma coisa importante acontece com o mundo, a gente sempre fica ali, torcendo para que eles resolvam, eles façam alguma coisa. É um traço infantil bastante compreensível. Eles, os adultos, os outros, vão nos libertar dessa dor, dessa angústia. Agora que nós somos os adultos, eu acredito que nós devemos às crianças e aos adolescentes algum senso de serenidade. Mas como é que eu vou encontrar serenidade? O Brasil do jeito que está, o mundo do jeito que está, você viu a notícia, você viu que eu recebi no grupo? Pois essa é a minha primeira sugestão, meu primeiro convite, meu amigo, minha amiga. Tome cuidado. Ficar acreditando que isso não passa de uma coisa simples, o descaso, achar que isso não pega nada, é tão ruim quanto ficar conectado em 10 mil grupos, olhar a mesma notícia 50 mil vezes ao longo do dia. Não. Equilíbrio é a palavra-chave. Equilíbrio é o que faz um violão tocar bem, equilíbrio é o que faz uma comida ficar gostosa, equilíbrio é o que faz a vida ficar boa. Olhar as notícias para se situar um momentinho de manhã, um momentinho à tarde, está bom o suficiente. Sabe por quê? Porque quando o seu cérebro está em estado de serenidade, você tem energia, você tem foco, você consegue tocar o seu dia a dia. Além das situações desafiadoras da nossa própria vida, tem hoje uma demanda a mais de convívio mais intenso com o cônjuge, com as crianças, ter que se reorganizar, usar das tecnologias que nem sempre é tão estável, então olhar para fora não é a grande saída. É olhar para dentro de nós e desenvolver algumas atitudes que certamente podem tornar nossa vida muito melhor. Porque quando a gente não escolhe o que viver, a gente escolhe como vai viver. E nesta hora em que a gente tem esse desafio tão grande, a gente vai precisar de cada gotinha de energia que exista dentro de nós. Então, eu vou compartilhar com você algumas ideias nesse sentido. A primeira delas é justamente a paciência. Paciência, brincando aqui com a palavra, desmanchando paciência, pode ser entendida como paz mais ciência, ou a ciência da paz. Que tal, logo que você acordar de manhã, antes de sair da cama, rezar um pouquinho e pedir para Deus te dar serenidade, para Ele te ajudar a encontrar o teu eixo, para Ele te dar flexibilidade, para você encontrar no divino um pouco de leveza, para que você seja uma presença boa, agregadora, sábia. Que tal você no modo sábio de ser? Que tal você como um pai, uma mãe que tenha tranquilidade para a partir da tua energia acalmar as crianças? Porque muito da agitação dos filhos vem também da falta de eixo do pai e da mãe. E essa é uma hora que a gente precisa de uma dose de serenidade e de paciência. Antes de sair na cama, alguns minutos, meditando, rezando, pedindo para que a luz divina flua e escolha as palavras certas. Saiba ouvir adequadamente, porque às vezes aquela criança que está te pedindo o dia inteiro para brincar, ela não está te atrapalhando, ela está aproveitando o pai que está lá. Ela está ali, de alguma forma, tentando acessar a mãe que está lá. Então, combinar com os filhos, olha filho, essas próximas 2 horas, o pai vai estar focado aqui nessa atividade. Daqui a 2 horas, vou te dar aqui o meu relógio, vou deixar no teu pulso. Daqui a 2 horas a gente brinca um tempinho. Olha filha, a gente vai poder estar junto daqui a 1 hora. Agora a mamãe precisa do foco total nisso que ela está fazendo. Quando você dá um horário para a criança, quando você diz agora não, mas depois sim, aqui não, mas ali sim, você ajuda a criança a entender um pouco melhor como se situar. Gritar, xingar, falar em tom alto, perder a cabeça, de nada vai adiantar. Ainda que é normal e humano que diante de tudo isso, em algum momento você perca assim a sua cabeça. Não briga com você nessa hora. Ao contrário, perceba que você não está bem. Tenha carinho consigo. A questão não é não se perder, mas é depois pegar a cabeça de volta, colocar no eixo. Se você conseguir de manhã, no meio da manhã, antes do almoço, no meio da tarde, finzinho da tarde, cada 2, 3 horas,
se recolher um pouquinho, pode ser até no banheiro, e fazer uma respiração. Se você inspirar e expirar calmamente por 20, 30 vezes, 50 vezes que seja, é tudo que você precisa para voltar para o seu eixo. Uma outra dica bacana é procure organizar não só o seu local de trabalho, como o local de estudo das crianças, com o mínimo de distratores possível. Ou seja, o papel que não precisa estar lá, o telefone que não precisa estar lá, as coisas que você não vai usar, devem ser colocadas para fora. Porque onde está o seu foco, está a sua emoção. Então, tanto para você que está fazendo home office, quanto para os filhos, é muito importante que na hora de estudar, a gente esteja totalmente presente. Falando disso, de presença, que é outra ferramenta essencial para a nossa vida nesse momento ainda mais, na hora que estiver almoçando, almoce. Na hora que estiver conversando, converse. Na hora que estiver fazendo lá aquele momento uma massaginha no marido, na esposa, no filho, na filha, ou recebendo, feche o olho, esteja presente. Na hora que você tomar um banho, tome o banho. Na hora que você estiver mastigando o alimento, sinta o sabor desse alimento. Isso é o que hoje em psicologia se chama de mindfulness ou presença total. Quando a gente está entregue ao momento presente, fazendo uma coisa por vez, nosso nível de felicidade aumenta. Se a gente fica fazendo várias coisas ao mesmo tempo, mesmo que sejam gostosas, a gente se perde. E a gente não recruta neurônios para aproveitar das coisas como poderia. Uma outra sugestão bacana é procure manter uma certa rotina. Procure dormir e acordar relativamente no mesmo horário, porque isso vai ajudando a tua fisiologia a, entendo o ritmo, manter a sua energia como precisa. Falando de energia, dentro de casa, a gente tem muitas maneiras de manter nossa atividade física. A atividade física ela é fundamental para manter sua saúde mental, sua saúde física, a sua disposição e te dá justamente a calma que você precisa nesse momento em que tantos estímulos estão concorrendo com a sua necessidade de estar bem e cuidar dos seus. Existem aplicativos, existem sites, existem personal trainers, existem muitas formas de você criar uma rotininha de exercício físico que vai te acalmar e vai te encorajar, te dar força. Corpo são, mente sã. Nunca foi tão importante a gente lembrar disso. Tão importante quanto é a gente lembrar que é na hora do fogo que se revela o ouro. O plástico, o papel, diante do fogo, da adversidade, da dificuldade, se perdem. Mas o ouro não. Nós gostamos tanto do ouro, a humanidade sempre gostou do ouro, porque quando você coloca o fogo no ouro, ele se amolda. Ele pode virar algo que é infinitamente remodelado. Nós somos feitos assim. Nós também temos essa propriedade química chamada alotropia, a possibilidade de sermos remodelados. A palavra-chave aqui, que resume tudo que eu procurei convidar aqui, é adaptação. Vai passar. Essa fase vai passar. Ninguém tem a clareza exata de quando e nem como. Mas isso não nos autoriza nem ao desespero e nem ao descaso. Uma semana por vez, um dia por vez, um momento por vez, um passo por vez. Quando a gente coloca Deus no coração, fica mais fácil a gente não se perder. Porque existe algo que nos conecta muito com a nossa humanidade, é a nossa espiritualidade. É a gente parar de ver o que a gente quer da vida. Tem horas que não nos é dado escolher o que a gente quer da vida. Tem horas que nos é exigido começar a pensar o que a vida quer de nós. Assim como nós tivemos pais e mães que cuidaram de nós, professores e professoras que olharam por nós e nos inspiraram, nos orientaram. Nós agora, como adultos, precisamos ser os pilotos desta tempestade que está passando pelo mundo. Ela vai passar, mas os efeitos de como a vivemos vão perdurar muito mais e por muito mais tempo. Então, como é que você vai escolher viver o seu dia hoje? Como é que hoje você pode ser um pai talvez mais carinhoso, mais calmo? Você que talvez nunca soube brincar com seus filhos, que tal a curiosidade para aprender? Você que de repente grita fácil, que tal hoje se colocar o desafio de ficar um pouco no eixo? Você que sempre teve controle de tudo, que tal aceitar o convite da vida para entender que a gente não manda em tudo?
Que tal, no lugar de olhar que a gente só tem problemas, a gente procurar uma oportunidade de crescer um pouquinho, de aprimorar um pouquinho a nossa escuta, o nosso acolhimento, de praticar dentro de casa os tão importantes valores da fraternidade, do carinho, da bondade, da leveza e da compaixão. Sabendo que, inclusive, em relação a nós mesmos, a gente precisa praticar tudo isso. Porque tão importante quanto cuidar do mundo é cuidar da gente, é cuidar do nosso sono, da nossa alimentação, da nossa hidratação, da nossa oração. Porque a gente não compreende tudo o que acontece. E nem sempre a gente tem todas as respostas. Mas é nessa hora que a espiritualidade nos dá a certeza de que quando a gente não escolhe o que viver, a gente escolhe como vai viver. Eu escolho viver da melhor maneira que eu puder. Eu escolho abrir mão do melhor possível, porque isso é uma ilusão. Eu abraço o melhor do possível e a cada dia procuro deixar o mundo à minha volta um pouquinho melhor. Assim como eu espero de coração que esse vídeo lhe traga um pouco de conforto, um carinho, uma luz que na verdade já te pertence, porque ela vem dele para todos nós. Ela está no meio de nós. Um beijo, tudo de bom para você.